Fazendo uns testezinhos aqui já, entrei uns minutinhos antes, né, para já começar o nosso papo daqui a pouco, pessoal. Bora lá, pena aqui no YouTube, né? Ó, tá até 6 horas aqui. Nós já estamos live aqui na correria. Então, bora lá, pessoal. Seguinte, primeiramente, prazer. Meu nome é Diogo Bezerra. Sou um dos fundadores da Escola de Inglês PLT4Way e fundadores da Escola de Programação Mais um Code. Então, uma ensina inglês e outra ensina programação. Nós vamos bater esse papo hoje, né? Que muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre como criar negócios e serviços do zero sem precisar de dinheiro, né? Então, essa vai ser nossa pegada hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses assuntos. E é claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, até alguma dica, chega mais, tá bom? Que nós estamos aí para isso. Beleza? Então, hoje a ideia principal é sair daqui com um mindset, né, que é uma mentalidade diferente. Que a real é, realmente eu preciso de dinheiro para começar o meu negócio? Realmente eu preciso de dinheiro para começar o meu sonho? Quais habilidades eu preciso de fato para fazer isso acontecer? Então, eu vou falar da minha experiência para vocês, vou falar de algumas oportunidades que eu tive por causa de ter colocado essas ideias, essas práticas na ativa, né? E, é claro, vocês vão ver os resultados disso, né? Que é o mais fabuloso. Primeiramente, eu vou falar da minha trajetória, tá legal? Todo mundo tem a sua e eu tenho a minha também. E a ideia é o seguinte, eu, né, nessa caminhada de empreendedor, eu praticamente comecei a empreender desde pequeno, né? Comecei ali com meus 14 anos. O primeiro negócio que eu tive foi uma estamparia, né? Uma estamparia, um modelinho de estamparia, né? Onde que eu estampava as camisetas e vendia. Né? Mais ou menos, na verdade, não era bem assim. Eu chegava, vendia as camisetas já, e aí depois produzia elas, né? Então chegava, era uma estamparia onde que eu fazia camisetas para as lojas do bairro, para formatura. Eu ia lá e vendia, falava, quer 20 camisetas personalizadas, tal, beleza, eu ia lá e fazia essas camisetas. Comecei ali com meus 14 anos, o negócio não foi muito para frente, não tinha muita noção de estoque, de várias coisas, de produção e assim vai, eu não estava muito preparado. E aí depois eu fui ter um outro negócio um pouquinho mais para frente, que era de marmita para eventos, né? Então eu vi um probleminha lá de pessoas que trabalhavam nesses eventos, grandes eventos, sabe? Tipo feiras de eventos, feiras de carro, essas coisas assim. Então eu vi um probleminha onde que as pessoas que trabalhavam nos eventos para construção desses eventos, calma aí, tem a suporte aqui tá me cutucando. Então, eu comecei, né, e vi essa oportunidade para as pessoas que trabalhavam em eventos e vender, porque quem trabalhava naqueles eventos, eles não tinham locais, né, por exemplo, geralmente os eventos grandes eram sempre no centro, então a galera da montagem, da limpeza, não tinham locais próximos para fazer uma refeição simples, e eles até ganhavam dinheiro para fazer essa refeição, né?
mas, de fato, não conseguiam, é, até faziam essa refeição, é, como eu posso eles tinham até dinheiro para fazer essa refeição, porém não tinham, de fato, o local com valor. Por exemplo, ganhava 10, 15 reais e tinha que comer no shopping, que não ia fazer, de fato, eles se alimentarem de verdade. Então, aí eu fui lá e comecei a fazer marmitas com a minha mãe, e ir lá e vender para essas pessoas que precisavam e tudo mais. Enfim, em resumo, é, nessa caminhada, eu parei eu quebrei esse negócio também. Nessa caminhada eu fui para um trabalho voluntário em Portugal, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu fui fazer um trabalho voluntário lá e eu voltei com uma habilidade que era o inglês, né? É, nessa ideia de ter a habilidade do inglês, eu eu não tinha muitas outras coisas, não tinha muitas outras habilidades, como fazer artes, essas coisas. Então, eu comecei a. Só um instantinho, só um instantinho, calma aí. E aí, desculpa, tá? O pessoal tava fazendo barulho aqui, eu precisei dar um toque aqui. É, Enfim, eu comecei a ter essa habilidade depois que eu voltei de Portugal, porque comecei, tive uma trajetória ali com americanos, e ao voltar eu tinha essa habilidade. Comecei a trabalhar mesmo numa empresa, não montei um negócio com isso, e pensei, poxa, um dia eu posso utilizar essa habilidade para ensinar inglês, né? Mas o que acontece? Quando eu comecei a pensar nisso de querer ensinar inglês, né, eu comecei a pensar nos modelos tradicionais. O que eu falo como modelos tradicionais, né? Que eu tinha que ter uma escola, que eu precisava ter algo, né, que de fato pudesse. Só um instantinho aqui, o suporte está me chamando. E desculpa as chamadas aqui. Então, enfim, onde eu parei aqui, né? Praticamente o que eu tava falando é o seguinte: comecei a trabalhar normalmente, dando suporte pro trabalho e tudo mais, dando suporte técnico, né? E nesse suporte técnico eu tinha a responsabilidade de entender aí os clientes, né? E, enfim, eu comecei a viver essa vida de trabalhar para os outros, né? E eu não queria isso. Eu sempre tive desejo de ter o meu próprio negócio, que eu acho que a maioria dos brasileiros tem também, né? Tem desejo de ter seu próprio negócio, né? E aí, nessa ideia de querer ter o próprio negócio, eu não tinha muito dinheiro, tinha habilidade de ter o inglês, comecei a criar um planinho, que aí eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: primeiro ponto, quando nós começamos, como eu comecei a pensar no negócio, que eu não tinha dinheiro para ter um espaço físico, eu já comecei a querer desistir, né? Já comecei a querer desistir, porque eu sou um jovem morador de quebrada, vou falar um pouquinho mais disso. Eu sou um jovem que só tinha, enfim, um inglês, é uma habilidade, mas não é tudo, né?
Eu não tinha, eu tinha minha mãe como fazendo uns bicos, mas eu não tinha uma referência de sucesso na minha casa, que empreendeu, que fez o negócio acontecer, que estourou. Eu não tinha isso. Enfim, a única coisa que eu tinha era o meu próprio conhecimento e vontade de fazer, né? Então, falando um pouquinho do meu primeiro negócio, que é a PLT4Ray, quando eu comecei a PLT4Ray, a ideia era essa, né? Era ter um espaço, ainda tinha essa mentalidade de ter um espaço, ter tudo ali formatado e, enfim, não eu queria ter isso formatado, mas não tinha grana. E aí eu comecei a fazer um curso de empreendedorismo, né? Eu fiz um curso chamado Empreende Aí, talvez alguns de vocês já conheçam, mas pesquisem lá em Empreende Aí mesmo, é o nome do negócio. É uma escola de negócios da periferia para a periferia, né? Então eu recomendo vocês darem uma olhada. Pesquisei outras organizações também, para que eu pudesse aprender sobre como realmente levar o meu negócio. E eu fui apresentado a um primeiro modelo, que aí é onde que nós começamos a nossa conversa aqui. Primeiro modelinho era um crowdfunding, né? O que é esse crowdfunding, né? Que é uma super vaquinha online, né? Quando você quer criar uma coisa, né? E você tem uma ideia, né? Ou você quer realizar um sonho, você consegue fazer aquela vaquinha grande, né? Então, numa plataforma que eu vou mostrar aqui para vocês. E essa plataforma, ela é bem conhecida, assim, você consegue ter credibilidade. É por isso que usa essas plataformas. Eu acho que a galera da quebrada, ela sabe fazer isso muito bem, porque, é claro, lembrando principalmente jovens, os rapazes, ou até as meninas que jogam futebol e às vezes quer rachar um refri, né? Vai lá e faz uma vaquinha e todo mundo consegue o refri, né? Cada um dá R$ 1 e dá para comprar aquele refri, uma tubaína, alguma coisa assim, né? E é o mesmo princípio, entendeu? É pedir dinheiro, é chamar pessoas para a sua causa, é falar do seu sonho, é falar da sua ideia, e essa é uma plataforma chamada crowdfunding. Aí você fala, Diogo, beleza, eu posso fazer, é fácil, é legal, não é fácil, não é legal é, pedir dinheiro e fazer esse movimento, mas dá um resultado bacana. Uma coisa importante que eu queria introduzir para vocês. Eu vou até compartilhar minha tela para vocês verem. Primeira coisa, vou começar aqui, ó, share screen. Primeira coisa aí é o seguinte, nós temos que entender que nós estamos num país intercontinental, né? O que é um país intercontinental, né? País muito grande, chamado Brasil, né? É um país que foge, às vezes, do limite de um país normal. Você vê Portugal, vê Espanha, são países pequenos, né, em comparação ao nosso país. Nós temos aí 209 milhões, né, de pessoas vivendo no Brasil, né, 209 milhões. Só no estado só na cidade de São Paulo, se eu não me engano, tem 11 milhões de pessoas, entende? Para quem mora na cidade de São Paulo. Quem mora fora, enfim, pode explorar a ideia da quantidade de pessoas que moram na sua cidade. Mas você tem uma noção, 209 milhões de pessoas. Então, praticamente qualquer negócio que você fizer no Brasil vai dar certo, entendeu? Porque tem muitas pessoas para comprar, entende? Tem muitas pessoas para comprar. Você tem muita pessoa, muito capital girando, entende? Muito dinheiro, né, rolando. Se uma pessoa,
se 1% de 11 milhões for seu cliente, você já tem muita grana, entendeu? Então você tem que ter essa mentalidade que, tipo, poxa, eu consigo fazer algo, entende? Outra coisa importante é a seguinte: é, você também é, tem a internet ao seu favor, né? Então a internet ela te permite chegar a não só pessoas do seu bairro ou da sua cidade, mas de outros locais, né? De outros estados, de outros países, né? Então você tem muito a ganhar com isso, tá bom? Então pensa, se você fizer qualquer negócio de camiseta, se você fizer um negócio de inglês, se você criar um negócio, qualquer negócio que você fizer, tem muita pessoa para comprar. Churrasquinho da. Você tem muita pessoa para comprar. E hoje mais ainda, entendeu? Então, assim, uma coisa que você tem que entender é que tem muita pessoa para você vender, né? Outra coisa, as pessoas acreditam muito, não só no produto, mas nas pessoas. Nós somos um país muito comunicativo, né? Então, a sua rede é muito importante para você aí fazer seus primeiros testes, né? Suas primeiras vendas. Eu costumo dizer, quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu faço é tentar vender. É tentar vender a ideia. Eu não sou muito daquele que cria o negócio primeiro, planejo tudo e começo a realmente fazer o negócio, depois que está tudo pronto. Não sou desse tipo de pessoa. Sou o tipo de pessoa que tenho a ideia, simplesmente a ideia, o processo simples, eu entendo quem são os clientes, possíveis clientes, né, porque é tudo um teste, e vou para venda, entendeu? Para que eu consiga fazer o negócio acontecer, né? É, então, praticamente, eu não tenho muito segredo quando eu crio um negócio. Por exemplo, se eu tenho lá que vender uma camiseta, eu crio a arte da camiseta primeiro, né? E ó, tô vendendo camisetas assim, você tem interesse, né? Se a pessoa tem interesse, eu vou lá e produzo, entende? Se outras pessoas têm interesse, eu vou lá e produzo e faço, entende? E um dos pontos aí é o seguinte: primeiro, você tem uma parte do quando você está decidindo a sua ideia e tudo mais, você tem dois lados. Quando você tem serviços que são, né, um cabeleireiro, ensino de inglês, né, massagista, né, você tem um serviço e tem a parte de produto. Você tem que decidir sempre, né? Primeiro, quando você tá tendo a ideia, eu não sei qual negócio que eu quero. Eu tenho lá duas ideias, serviços e produtos. Eu sempre caio pro lado do serviço. Eu gosto muito, porque serviço geralmente eu não preciso ter estoque e eu posso vender, eu só preciso ter habilidade, né? Para que eu possa vender o meu serviço, né? Ou eu tenho habilidade, ou eu tenho pessoas que tenham habilidades com isso. Segundo ponto é com produtos, né? Com produtos, como eu falei, eu tive serviços com produtos, eu acho um pouquinho mais difícil, mas você pode utilizar alguns tipos de técnicas, que é uma técnica chamada just in time, no tempo certo, né? Ou na hora certa, que é o quê? Quando o cliente, você vende, né, a camiseta, tudo, e aí você pede para produzir. Ou você nem tem um produto, né? Você coloca lá a arte e pede para produzir. É uma forma de você ter um negócio sem precisar ter grana, né? E você tem lá os produtos, né? Você pode ter os fornecedores ou você mesmo produzir e
a pessoa pede lá, a camiseta para você o custo é de R$ 20. E aí você vai lá e vende essa camiseta mais a um valor de R$ 30, entendeu? Então, de fato, você não precisa ter lá o produto para vender, né? Até minha mãe, né, que nem tem muita a noção de tecnologia, tá fazendo isso. Ela pega o produto, né, a ideia do produto lá, né, e vende para as clientes dela. E aí, quando as clientes dela pagam, ela vai lá e entrega o produto, né? Mas ela não tem um produto físico na mão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses modelos, né? Mas eu queria retroceder um pouquinho lá no crowdfunding, né? Uma coisa que, tipo, beleza, Diogo, eu tenho uma ideia, mas eu preciso de dinheiro para ela, né? Eu preciso é, fazer a ideia acontecer com dinheiro, não tem como fazer de outra forma. Então, o que que eu tenho algumas ideias também para isso, né? O crowdfunding, eu vou mostrar aqui. O primeiro crowdfunding que eu fiz, para vocês terem uma noção, foi esse, né? Com a ajuda até do Empreende Aí, que foi legal. Ó, para vocês terem uma noção, o que é um crowdfunding? É uma ideia, né? O Personal Language Training surgiu para popularizar o ensino de qualidade em inglês e formar de forma personalizada. E forma, tá até errado aqui, né? Então, crowdfunding é uma ideia de que você tem um sonho ou alguma coisa que você coloca numa plataforma. Eu usei a plataforma Benfeitoria, sem fazer, tem outras também. Tem o Cartaz, tem várias outras plataformas boas. Eu escolhi essa daqui e a pessoa praticamente doa um valor para essa ideia e ela tem uma recompensa até. A recompensa pode ser de vários tipos. Então eu precisava de dinheiro. Minha meta mínima era de R$ 6.000. Precisava de R$ 6.000. Era o que eu achava, na verdade, né? Eu vou contar para vocês. Era o que eu achava para começar uma escola de inglês. Eu precisava de R$ 6.000 para fazer o negócio acontecer, para fazer a coisa rodar. Mas eu não precisava. Eu precisava de pessoas para minha equipe, né? E eu precisava é, de ter habilidade, mas isso eu vou contar mais pra frente. Estou dando uns spoilers aqui. Mas eu pensava que eu precisava desse dinheiro, e aí eu fui atrás, encontrei essa ideia de crowdfunding, que é a Super Vaquinha, e comecei a trabalhar nessa campanha. Eu, só para vocês entenderem, uma campanha de crowdfunding, que é a Vaquinha, a ideia é você tem uma meta e aí você começa a pedir dinheiro para as pessoas que você conhece, depois para as pessoas que não conhece, espalhar essa fala para todo mundo. No mínimo, você tem que falar 4 vezes com cada pessoa que se comprometeu ou que talvez possa doar, né? Então, é um trabalhão, né? Mas para vocês terem ideia, em um mês, né? Um mês foi a campanha, até uma campanha longa, eu arrecadei 6.000, né, reais. Ó, tem todo o descritivo aqui da campanha, né? A pessoa podia doar até R$ 1.000. Alguns doadores, tive doadores não só do nosso país, mas ó, o Samuel aqui, Stratford, americano, ó, o Checkets, parceiro, o Benson Checkets é americano, o Totland, também americano, parceiraço, né? Tem vários aqui que foram de outro país também, por causa da minha rede, né? As pessoas que eu conhecia doaram até em dólar, né? Foi legal. E aí, recentemente, eu fiz uma outra campanha, né? Que é chamado Torna a Favela Bilíngue, para apoiar 30 jovens, né? A realmente fazer isso. O valor arrecadado foi de R$ 30.000, né? Arredondando aqui para vocês verem. Então, a ideia foi com uma parceria, foi mais forte, aqui teve uma parceria com a, com a TID Setúbal, com Itaú Social, né, que a cada R$ 1 doado, eles doavam mais dois, né, então triplicava a doação da pessoa que doou. Então, praticamente, eu fui fazendo isso, saca?
Tô vendo aqui no YouTube só para mim ter uma noção se tá tudo certo. Se tem alguma pergunta. Então, perceberam, ó? Então, crowdfunding, né, que aí é a vaquinha online, super dá certo, entendeu? Super dá certo para você arrecadar uma grana, né? É desafiador, talvez você não vai conseguir 30 mil reais no começo, 6 mil reais no começo, mas talvez R$ 1.000 ali já dá. E até, agora, já até compartilhando com vocês, por que eu não precisei desses 6 mil reais? Primeira ideia do crowdfunding foi o quê? Com esses 6 mil reais, eu iria fazer o quê? Eu iria alugar um local, reformar ele e tacar pau, né? Colocar aluno e tudo mais. Colocar Wi-Fi, mas 6 mil reais não é nada. O custo que eu ia ter ia ser muito alto, entendeu? Ia ser muito alto. O que significa que não ia dar para fazer isso, entendeu? E aí, pensando um pouquinho melhor, que aí, como eu falei, é questão de mentalidade, né? Vou parar aqui. É questão de mentalidade. Eu comecei a pensar diferente. Eu poderia fazer aulas em shoppings, né? E nessas aulas em shoppings eu poderia fazer de forma imersiva, ao invés de uma aula que eu teria gramática e tudo mais. E eu criei um valor muito maior para os meus clientes, né? Um valor onde que eu conseguia realmente proporcionar para eles uma experiência muito maior, né? Quando eu falo valor é diferente de preço, né? O valor é o que o cliente sente, né? Se realmente faz sentido para ele, se ele curte o produto e tudo mais. Então, assim, o que eu falo para vocês, né? Questão de mentalidade. Quando eu comecei a dar aulas em shoppings, comecei a ter esses alunos e, e ao invés de até criar uma apostila, eu tinha uma apostila, ao invés de ter uma apostila física, eu criei uma apostila digital que aí era um e-book, né, que o aluno tinha. Então, eu não tinha custo, primeiro, eu não tinha custo de local, né, eu não tinha custo de impressão de apostila, porque a minha apostila era digital. O que eu ia precisar só era ter habilidade, que no caso eu sabia falar inglês, ou eu poderia até convidar outra pessoa, a cada aluno, por exemplo, eu matriculava 10 alunos para começar o mês que vem, aí eu colocava um professor lá. Eu poderia fazer isso, né? Então, questão de mentalidade, né? Tem no meu quesito era serviço, né? Mas, por exemplo, se eu pegando aqui a freestyle, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, uma ideia aqui que eu poderia criar é vendendo pão, né? Se eu fosse um padeiro, tivesse habilidade de padeiro, fazia um pão. Ao invés de eu fazer o pão primeiro, eu criaria um catálogo digital de pães, ia lá na casa da pessoa, vendia isso, ó, você pode receber pães fresquinhos na sua casa todos os dias, com uma qualidade grande, ou uma qualidade tal, pagando isso por mês, um serviço recorrente, que eu gosto de recorrência, né? A pessoa pagar, você faz uma venda e a pessoa paga todo mês. Então, eu simplesmente ia lá e fazia isso, né? O pãozinho, sei fazer pãozinho, a pessoa comprou, ó. Então, a partir dessa pessoa comprou, ela me deu dinheiro, eu vou lá e faço o pãozinho, né? Se de fato eu souber fazer, e é claro, entender o que acarreta, o que eu preciso para fazer um pãozinho, né? Preciso de um forno industrial, eu preciso de. Aí é outra coisa. Mas eu entendi que na venda é isso. Eu preciso de poucos recursos, né, para fazer. Né? Um exemplo. Eu falei para vocês que eu tenho a escola de programação chamada Mais Um Code. A Mais Um Code ela nasceu para dar acesso à programação a jovens e adultos da periferia e de comunidades de forma gratuita. Ou seja, a galera não paga nada para isso. Mas é claro, para ser um negócio, e eu estou falando de negócios sociais agora, então, para ter um negócio eu preciso de dinheiro, né? Para ter uma equipe eu preciso de dinheiro. Eu não consigo hoje
pelos recursos que eu tenho, fazer isso sem grana, entendeu? Então vamos imaginar, mais um code, ela nasceu dessa forma, ela não nasceu só para ensinar programação, mas ela nasceu também para dar infraestrutura, ou seja, computador e internet. Então, se liga nos custos que eu teria, né? Por isso que é questão de mentalidade, se você precisa de dinheiro ou não. Primeiro custo para ter uma escola de programação, eu teria que ter um espaço, né? Eu vou explicar como eu solucionei isso. Então, você procura, quando você tem essa mentalidade, você tem que procurar o quê? Quais os problemas que eu tenho e como resolvê-los, né? Isso é um empreendedor. Ele tem o problema e ele resolve o problema. Então, primeiro, espaço físico para ter uma escola de programação. Segundo, um professor, porque eu não sei, eu não tenho habilidade de programação, que nem o inglês. Terceiro, eu falei que eu vou dar infraestrutura para esse jovem, ou seja, eu precisava ter computador. Também internet, né? E outras coisas, né? E, putz, aí o sonho acabou, né? Ter uma escola de programação para os jovens da periferia, de graça ainda, ele teria acabado. Então, a mentalidade. Como que eu consigo isso? Primeiro, online. O aluno ele não precisa estudar programação no espaço. Mas que tipo de online que eu quero? Vídeo. Eu não queria isso. Não era meu objetivo fazer isso. Eu quero que o aluno ele tenha aula ao vivo, né, ali com o professor. Então, para que eu possa ter isso, eu tenho que ter pessoas. Então, o que eu imaginei? Tem pessoas que eu acredito, porque a programação, ela é muito, tem poucos profissionais, entre aspas, assim, tem poucos profissionais e ela é de pouco acesso a muitas pessoas. Até as pessoas que aprenderam programação, elas se sacrificaram muito. Ou não, depende. Mas tem muitas pessoas que sacrificaram muito, né, para conseguir aprender e estar nessa área. Então, o que que eu pensei? Eu posso ter mentores, né, de programação. É claro, tive outras pessoas pensando nisso comigo, então facilita ter outras pessoas. Vou te falar como conseguir pessoas também para a sua causa, para a sua ideia, porque às vezes você precisa de mais pessoas, né? Um vendedor. Você não é vendedor, você tem que procurar alguém que tenha essa habilidade, né, de vendas. Eu não era programador, então eu tinha que procurar pessoas que tinham habilidades. Então eu pensei em mentores para esses jovens. Como que eu conseguia resolver o problema do computador e da infraestrutura de internet para esse jovem? Computador, eu posso conseguir doações de computadores. Puxa, como que eu vou conseguir doações? É possível, tem muitas pessoas que têm notebooks, têm computadores que já não usam, né? Então, tudo isso, eu falo que tudo isso é através de testes, né? Como eu falei, eu vendo a ideia primeiro, né? Eu falo, eu tenho uma ideia. É realmente assim, eu chego assim, para a pessoa que eu acredito que pode comprar essa ideia, eu chego nela e falo, né? Deixa eu colocar aqui o computador para carregar. Chego na pessoa e falo mesmo, né? Ó, minha ideia é essa e essa e essa, e você topa? Né? Então, a pessoa topando, eu entendi que eu validei um pouquinho, e aí, é claro, tem que validar com mais pessoas, né? Mas para vocês terem uma ideia, a Mais Um Code, ela tem aí quase 30 voluntários, programadores, em menos de 2 meses que ela nasceu. Então, você vê como ter pessoas ao seu redor é importante. Eu vou falar um pouquinho sobre negócio de impacto, que é importante falar, e eu vou falar um pouquinho também sobre como conseguir pessoas para sua causa. Só terminando esse raciocínio, com isso, né, dá mais um code, então, solucionei espaço online, solucionei essa questão de não ser um online gravado com atividades, porque eu entendi que o jovem da comunidade ou da periferia, a maioria não tem a habilidade de aprender as coisas por si próprio. Então, consegui mentores. Aí, computadores. Fui atrás. Primeiro foi o mais difícil. Fui atrás dos computadores. Consegui computadores. E, por fim, na internet. Como que eu vou solucionar esse problema da internet?
aí sim começamos a pensar em grana. Como fazer isso realmente funcionar? O que eu fiz? Um modelo novo de negócio que vocês vão começar a ver, que eu acredito que é um modelo de impacto social, que é o quê? O jovem faz, depois que ele formado ou entrou no mercado de trabalho, ele pode pagar, entendeu? Então, a pegada foi que o meu negócio hoje da Mais Um Code, depois que o jovem se forma, depois que ele entra na, no, 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 na área de programação, ele começa a pagar. E aí, ele também, se ele puder contribuir, e a maioria dos jovens contribui, que é o quê? Com um fundo, eu criei um fundo de apoio ao jovem programador, que tanto o mentor quanto o jovem ou pessoas que queiram doar para essa causa, que não é só um negócio, é uma causa, eles possam doar. E com esse fundo eu consigo prover computador, eu consigo prover internet e consigo também manter a equipe de suporte a esse jovem, né? Que é claro, a equipe precisa ter para conseguir conectar os mentores, para conseguir dar experiências para esses jovens. Então, a real é mentalidade de resolver esses problemas. Então, o primeiro ponto que de tudo isso, nesse resumo que eu faria para vocês, nesse papo aqui que nós tivemos de 30 minutos, e eu vou até abrir um pouquinho para perguntas para aqueles que tiverem, praticamente o resumo aqui é o que? Mentalidade. Quando você tem um negócio que, que você precisa de dinheiro, ou que você precisa de pessoas, ou que você precisa de equipamento, produtos, é tudo mentalidade. Como que você, sem grana, soluciona esses problemas? E uma coisa importante, né? Todas as ações que você fizer vai ter uma reação, vai ter uma consequência. Por exemplo, o crowdfunding, mesmo se eu não atingisse o valor que eu queria, eu ia ter naquele mês uma divulgação em massa muito grande do meu negócio. Que eu ia falar para todo mundo que eu tenho uma escola de inglês, entendeu? A Mais Um Code, ela vai ter. Nós já estamos planejando um crowdfunding, uma vaquinha, uma super vaquinha. Então, vocês terem uma noção, é legal quando você começa a ter esse tipo de mentalidade, né? Você facilita a construção de negócios e de algo que vai solucionar algum problema de algum cliente, entendeu? E aí, entrando para um lado, eu falei aqui sobre o potencial que o Brasil tem, falei sobre meios de começar um negócio, né? Sobre teste, né? Se você tem um produto ou não tendo, você pode vendê-lo, né? O crowdfunding, né? Que é a super vaquinha. E falando um pouquinho sobre equipe, né? Às vezes, que nem nós estamos conversando aqui, né? Às vezes você não tem a habilidade que você precisa para tocar o negócio, né? Então, vamos imaginar aí que você hoje é empreendedor, né? Ou pessoa que tem o desejo de empreender, você não tem as pessoas que você quer. Tem um modelo para fazer isso mais formal, mas indo na cara dura é o quê? Tem um negócio lá, por exemplo, a Mais Um Code. Vou falar da Mais Um Code. Vou falar da PLT 4Way primeiro, como que foi, e depois a Mais Um Code também. Então, a PLT 4Way, que é a escola de inglês, eu comecei, eu entendi que eu precisava de quê? De uma pessoa que criasse artes, que fosse boa em design. E eu precisava de uma outra pessoa que fosse comunicativa, porque eu sabia que a parte de vendas era importante. E aí, o que eu fiz? Eu chamei essas pessoas para serem meu sócio. Eu não tinha dinheiro para pagar eles como funcionário, eu chamei essas pessoas como meu sócio, né? Isso é uma coisa muito arriscada, né?
E eu já comecei 50-50, né? Que é a forma mais errada de se começar o negócio, né? Eu não começaria assim de novo. Comecei 50-50, já, já dando ali, ó. Se o negócio der certo, é isso mesmo. Montei um planinho lá, importante. Quando você está convidando uma pessoa, você tem que vender a sua ideia, né? Então eu falei assim, ó, o curso de inglês meu era R$ 50, né? E naquela época. É, não é mais agora, tá bom, galera? R$ 50. E aí eu comecei a falar, não, ó, seguinte, se nós tivermos 50 alunos, já é R$ 5.000. Já estamos ganhando R$ 5.000, entende? Então a galera já brilhou o olho, né? Então já consegui dois ali. Um que não tinha habilidade de design e outro que tinha uma comunicação mais ativa. E aí, que aí era a ideia ser vendedor, né? Essa pessoa ser vendedor. E aí começamos a fazer, né, isso. Né? Meu sócio Diego, naquela época eu tinha uma sócia chamada Jéssica, que era design, o Diego era mais na parte de comunicação, a ideia de vendas. E aí começamos o nosso negócio. Por quê? Porque eu vendi a ideia para eles. Eu vendi o futuro. O que, que eu fiz na real, em termos técnicos? Né? Em termos técnicos, o que, que eu fiz? Eu fiz uma projeção. Né? Eu mostrei, ó, seguinte, se nós fizermos isso, isso e isso, nós atingimos isso. Tiveram alguns questionamentos, você tem que se preparar para isso, e eles toparam, né? Eu falei que eu não faria isso de novo, né? Por quê? Porque eu começaria diferente. Tem um modelo de contrato, até posso passar para vocês, aqueles que tiverem interesse, que é um contrato onde que, tipo assim, é, a pessoa que entrar com você, se ela fizer durante um período, né? Tipo, se ela fizer o acordado, atingir as metas durante aquele período, ela se torna sócia, entendeu? Então, por exemplo, aí você faz uma condição, é praticamente uma condição no seu contrato de sócio, né? Então, se você atingir realmente fazer isso, é, durante um período de 2 anos, de um ano, você vira sócio de verdade. Porque senão, o que acontece? A pessoa virou sócio já de cara. Aí você se ferra, né? Você não pode mandar ela embora. A ideia é dela também, né? Então aí temos o problema aí, né? Se o casamento, porque sociedade é um casamento, né? Se o casamento não der muito certo, aí pode ser que os lados sofram aí, né? E, e na Mais Um Code, falando da Mais Um Code, a Mais Um Code nasceu, né, através de um problema que o meu irmão tinha. Tem um irmão de 14 anos que ele queria aprender a programar. Ele pediu para mim encontrar alguns programas algumas organizações que ofereciam ensino de programação gratuita, mas eu não achei. E até comecei a me questionar se essas organizações de fato eram feitas para jovens de comunidade da periferia, e de fato não são, né? Não são. Tem lá 42, a escola de programação 42, não é para os jovens da periferia, não é para os jovens da comunidade. Eu já vi várias, né? Digital House não é, porque a galera ensina de forma de vídeo, né? Como eu falei, a maioria dos jovens da comunidade, eles não são autodidata, é muito difícil, né? Porque tem as correrias, tem os traumas, né? Tem a vivência, né? Que eles não entendem, né? Então a maioria das pessoas lá, elas são pessoas de outras classes sociais que não são da periferia, né? Não são da favela, né? Não são da quebrada. Então eles não entendiam, né, isso. Eles não entendem, na real. É um conhecimento de quebrada mesmo, né? Nós que moramos na quebrada, nós temos um conhecimento de quebrada que ninguém tem, né? E nós somos a maioria,
entendeu? A maioria das pessoas do Brasil é isso mesmo, contrato vesting, Adriano. Eu posso até passar para vocês, eu tenho um modelo, né, bem legal, para quem tiver interesse, no contrato vesting, né? É, e aí, praticamente, eu comecei aí convidando um dos meus melhores amigos, né, uma pessoa de confiança, né? Eu trabalho mais com a confiança do que com a habilidade. A habilidade se desenvolve. Confiança, que é interessante, escolher sócio pela confiança e pela habilidade. A habilidade é legal, você tem uma pessoa super super entendida do Paranauê, daquilo que você vai fazer, mas a confiança, ela, ela, ela realmente é muito melhor para mim, no caso, porque se você confia na pessoa, você pode contar com ela, né? E aí eu sempre aposto na confiança do que na habilidade. É claro, se a pessoa tiver habilidade e você tiver confiança nela, nossa, é um casamento perfeito. Se você também tem comprometimento e habilidade, aí, filho, vai que vai dar certo. E aí eu convidei esse jovem também, meu amigo, meu parceiro, para ser meu sócio. E aí mandamos bala, entende? O negócio aí já tá decolando, né? Já temos parceiros, Reclame Aqui, outros parceiros no Facebook, já temos jovens programando, já tem jovens com computador. 2 meses nós já temos 8 notebooks, né? Então, para vocês verem, não tinha notebook, não tinha dinheiro. Já temos o fundo de apoio ao jovem programador da quebrada já rolando, entende? Então, tudo foi questão de mentalidade. Fui atrás do jovem que eu precisava. E também, recentemente, eu fiz o seguinte, né? Como eu criei um plano de negócio, né? Que é mais um code, mas o code, todo negócio ele tem que ter um plano, né? é, que é como se fosse um ciclo, né? É que nem um ciclo, né? Para quem você vai vender, quem é o seu cliente, começa ainda antes, né? O que é o negócio, o que o negócio oferece, para quem você vai vender, e assim vai, né? Eu não vou dar muita explicação no que é um plano de negócio, mas é praticamente isso. E aí, nesse plano, nós tínhamos aí como que eu posso dizer, a ideia de realmente ganhar dinheiro também, né, para rolar. E aí, nessa ideia, eu coloquei uma outra menina, né, que, como eu falei, eu gosto de confiança, eu tenho uma irmã, que é meu braço esquerdo, meu braço direito já trabalha na escola de inglês, que é minha outra irmã, e meu braço esquerdo está trabalhando na escola de programação. Então comecei a ter meu braço esquerdo lá também. E o que eu fiz? Como eu montei um plano de negócio para ter dinheiro rodando na escola de programação, eu falei, ó, vem aqui e você ganha por comissão, né? Aí ela já não veio como sócia, né? Ela veio para como fosse uma funcionária mesmo, né? Uma prestadora de serviço, né? E eu chamei ela, fiz o negócio acontecer com ela e ela faz um trampo para nós que gera grana e nós pagamos comissão para ela. Em resumo, é, é dessa parte de pessoas, né? Então, é, solucionamos, lembrando, né? Quando você cria um crowdfunding, né, uma vaquinha, alguma coisa para conseguir dinheiro, você consegue, é possível, né? Você tem que agitar a sua rede para conseguir isso. Tem que pedir dinheiro mesmo na cara dura para fazer seu sonho acontecer, né? Você tem que pensar um pouco como vai ser esse negócio, esse produto, se é um produto físico, se é um serviço. E você tem que pensar muito bem como ele vai ser, né? Porque também tem essa questão de custos, né? Você pode ter o dinheiro, como eu vi, o Tarci falando, contrate caráter e treine as habilidades. É isso mesmo, tem a mesma mentalidade. Contrata o caráter, se a pessoa é dedicada,
eu vou para cima, se ela é de confiança, vou para cima também e tá junto comigo, entendeu? Então, é, perdi o raciocínio de novo. Mas, em resumo dessa parte de pessoas, é isso, né? E aí, indo para um outro lado, né, do negócio, eu vou falar negócio de impacto social. Por que eu recomendo ter um negócio de impacto social? O que é um negócio de impacto social? Essa é a primeira questão aí. O negócio de impacto social, mais do que um negócio, é algo que vai solucionar um problema da sociedade. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que tem pessoas passando fome, né? Como você soluciona esse problema e ganha dinheiro com isso? É isso, praticamente isso, entendeu? Por exemplo, no inglês, tem jovens que não têm, que nem eu, quando era jovem, não tiveram a oportunidade de aprender inglês porque não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês. Então, o que eu fiz? Fui lá e criei uma escola de inglês que pudesse dar a oportunidade a esses jovens. Programação. Tem jovens e é o futuro. Programação é o futuro. Tecnologia é o futuro. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu tinha esse problema e comecei a pensar como solucionava esse problema e ganhava dinheiro com esse problema para se tornar sustentável, não uma ONG, se tornar sustentável, entendeu? Então, eu esse é o primeiro pensamento para mim hoje como um empreendedor de negócio social, de negócios sociais, né? É, é isso. Essa é a primeira primícia do que é um negócio social para mim. É um problema da sociedade que você quer solucionar e ganhar dinheiro para se tornar sustentável, né? Então, para fazer o ciclo rodar, né? Então, para não depender de doação, para não depender de, de, de ser instável, né? Então, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Não é isso, né? Tem que ser sustentável. E aí, falando de negócios sociais, qual que é a vantagem de você ter um negócio social, né? De você conseguir é, fazer o negócio e ajudar outras pessoas. Primeiro, queria compartilhar uma coisa com vocês. A minha experiência com negócios sociais é que quanto mais você se doa para o problema, para resolver o problema, mais você recebe. O bem, ele atrai o bem, entendeu? Então, primeira coisa que eu acredito que ser um benefício de ter um negócio social. Por exemplo, no caso, a cada 3 alunos pagantes, eu tenho um 100% gratuito no inglês. Na programação, todos os alunos são gratuitos até o momento de eles se formarem. Se formou ou entrou na área, ele começa a pagar, e se ele quiser pagar durante o curso, ele paga, ele não é que ele paga, ele contribui, né, para um fundo de apoio a outros jovens. Inclusive, eu sou um aluno mais um coach e eu contribuo para o fundo também, né? Então, seguinte, primeira vantagem que eu acredito do negócio social. Você tem uma causa, você não tem um negócio. Só um negócio, na verdade. Você tem um negócio e uma causa. Quando você tem uma causa, você tem pessoas para te apoiar. Então, por exemplo, a vaquinha fica mais fácil fazer quando você tem uma causa. O que mais? Fica mais fácil trazer pessoas, né? Então, a primeira vantagem é que você tem uma causa. Então, nessa causa, você tem que explorar essa ideia. Então, o empreendedor de impacto social que pensa só no plano de negócio de como fazer a roda girar sem utilizar a sua causa, ele tá indo na contramão, porque a causa social ela é um meio de você atrair oportunidades para o negócio. E o negócio é um dos meios para atrair oportunidade para a causa social. Entende? Então, quando você começar esse negócio, essa sua causa, você tem que ter essa noção.
Você tem que ter isso em mente. E aí você passa para um outro ponto, que eu acredito que ser a vantagem de um negócio de impacto social. Você tem a vantagem de ter pessoas tanto voluntárias quanto pagas, mas vamos dizer que a vantagem é ter pessoas voluntárias. Então, você consegue ter pessoas, sim, te ajudando voluntariamente. Pode ser, eu falo, pode ser tanto trabalhando com você, por exemplo, aqui na Forway eu tenho a Denise, incrível. Denise, ela não só comprou o nosso curso de inglês, ou seja, tornou nossa aluna, mas ela também é nossa designer de conteúdo. Ela vai lá e faz as artes para nós, do nosso post. E, poxa, por que ela faz isso? Porque ela sabe que se nós crescermos, outros jovens vão ter a oportunidade de ter um curso de inglês como ela está tendo, ao pagar o curso de inglês. E outros jovens vão ter de graça isso, entendeu? E aí ela topa isso. Eu tenho mentores, que esses mentores, eles me ajudam, eles me ensinam, eles me dão conhecimento, me mostram os caminhos para chegar até lá, né? Eu tenho um cara, parceiraço, né? Bruno, não vou falar do qual empresa que ele é, mas o Bruno, ele tem uma rede de escolas de inglês, entendeu? Ele tem uma rede de escolas de inglês. O cara compartilha várias coisas e conhecimentos para nós, para que possa nos ajudar a construir isso. Eu tenho um outro mentor que é o Gilmar, que ele trabalha no Facebook, um cara sensacional que nos ajuda com cupons para patrocínio no Instagram, no Facebook. Então, olha que legal, né? Você está fazendo bem e o bem atrai bem, entendeu? Luz atrai luz, né? Não tem como atrair trevas para o seu para onde que tem luz, né? Onde tem coisa boa, não tem como habitar coisa ruim, entendeu? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto bom do negócio de impacto social. Outro ponto bom, hoje o meu negócio, tanto a PLT Four-Way quanto a Mais Um Code, ela conversa, eu vou falar alguns termos aqui, quem não entender pode perguntar, mas eu também vou estar traduzindo o que é. Primeiro, B2B, nós conseguimos, não, B2C, nós conseguimos vender para B2C, que é Business to Consumer, né? Então, nosso negócio vende para um cliente, uma pessoa física, você que quer aprender inglês e vem até a nossa escola e pergunta. E nós conseguimos vender para B2B, então, Business to Business, né? Então, que é onde negócio para negócio, então vender curso dentro de empresas. Nós conseguimos vender para B2G, né, que é Business to Government, né, então, negócio para o governo. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos participar de editais, por quê? Porque nós temos impacto social, né, nós temos uma causa social, entende? Então, nós conseguimos vender para o governo também essa ideia. Ganhamos um edital de 32 mil reais, entendeu? 32 mil reais é grana pra caramba, entendeu? Pelo menos ao meu ver, né? Tem para outras pessoas é pouco. Mas 32 mil ajudou pra caramba o negócio. Entende? Então, olha o tanto de oportunidade. E eu descobri recentemente que tem uma outra oportunidade, chama B2B, B2B2C, né? Que é o quê? Business to business to consumer, né? Ou seja, eu criei uma outra vertente aqui que eu encontro a pessoa na empresa e dentro da empresa eu encontro uma pessoa física, né? Ou seja, eu tenho um programa de apadrinhamento de alunos aqui, que a pessoa vai lá e paga o curso de um aluno para mim, né? Então, o inglês, né? Ela paga um curso de inglês total para a pessoa. Então, falando um pouquinho mais, outra oportunidade
como se fala? Negócio social é o quê? Você tem praticamente aí com você como fazer um marketing de causa. Então, por exemplo, você não vai vender, eu vendo curso de inglês. Não, eu vendo, quando eu chego, estou falando com o cliente, ou na minha comunicação, eu deixo bem claro, se você for lá no Instagram da PLT4Way, que é PLT4Way, né? Se você for lá, você vai estar bem claro lá para você, a cada 3 alunos pagantes, um aluno é gratuito. Poxa, a pessoa fala, nossa, eu vou aprender inglês aqui e vou dar oportunidade a outra pessoa comprar também, a comprar não, a ter aulas também. Putz, eu vou comprar aqui, porque eu vou comprar no CNA, na WhatsApp, né? Vou fazer causa, vou fazer bem ao dono, né, do negócio. Então, marketing de causa, entende? Você consegue trazer causa pro seu negócio. Você consegue trazer causa, parceiros, dinheiro, né? Você consegue levantar dinheiro com isso. Então as pessoas elas quando elas, por exemplo, crowdfunding, a vaquinha lá, né? Você quando tá nesse patamar, as pessoas elas querem saber o porquê disso, né? Eu faria um crowdfunding simples para um casamento, né? Por quê? É um casamento, né? É algo importante, né? Não faria um crowdfunding para comprar um carro, não faria. Eu faria um crowdfunding para mim estudar, para mim estudar lá fora, para fazer um intercâmbio, né? Já é um sonho, já é outras coisas envolvidas, né? Então, é importante vocês entenderem. Então, no negócio social, você consegue incluir isso, uma causa para você arrecadar dinheiro, para você atrair pessoas, para você conseguir um marketing realmente que possa te ajudar. E outra coisa que é interessante, num negócio de impacto social, e eu levanto a bandeira mesmo para negócios de impacto sociais, porque eu sei que, que eles transformam vidas, eles dão oportunidade a quem não tem, entende? E o Brasil tem vários problemas, então soluciona um deles e ganha dinheiro com isso. Não é mal, não é ruim, né? Porque você vai estar tornando o seu processo sustentável para que outras pessoas possam ter oportunidade. Então, uma das outras coisas que acarreta, que é uma oportunidade do negócio de impacto social, é você ter mídia. Então, eu nunca paguei para Globo para aparecer na Globo, já apareci na Globo. Nunca paguei para o Canal Futura para aparecer no Canal Futura, apareci no Canal Futura. Nunca paguei para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios para aparecer lá, também apareci na revista. Eu falo, apareci a PLT4Way, né? Eu nunca paguei para o que mais? Qual outra mídia? TV, cultura, né? Para fazer um comercial sobre nós. Entende? Então, eu nunca fiz isso. Eu nunca tirei o dinheiro do bolso. O que eu paguei é fazendo bem, né? Fazendo bem, ajudando outros jovens da minha própria quebrada. Então, ajudando os meus jovens da minha quebrada, eu consegui atrair a atenção dessas pessoas. Entende? Então, a mídia, ela nota isso, né? Se elas não notarem, você tem que fazer elas notarem, entendeu? Você tem que fazer elas notarem, porque é importante. É importante só falar do mal, né? Mas também do bem que as pessoas fazem. E é claro, eles geram conteúdo e o conteúdo para eles também é importante, né? Então, é grana para eles também, né? É, então, assim, é troca, né? Outra vantagem boa de negócios de impacto sociais é parcerias. As pessoas, elas começam a ter interesse em te ajudar. Então, elas começam a entender que se elas ajudarem você, elas vão ajudar os jovens, elas vão ajudar uma pessoa a ter um alimento melhor, né? Então, de fato, eu tenho um amigo chamado Lucas, ele tem uma empresa chamada Cultivando. Olha o negócio do cara. O negócio do cara é fazer os produtores rurais pequenos, né, jogarem seus produtos na internet. Putz, esse é um negócio
baita negócio social, né? Então ele ganha uma porcentagem das vendas que saem pela plataforma, né? E faz com que os outros produtores eles possam ainda ter, ter esse produto no digital, né? Uma plataforma, né? Onde que eles possam ter. Por que eu falo que isso é um negócio de impacto social? São pessoas que chegam, não são pessoas grandes, não são grandes produtores, são pequenos produtores que muitas vezes não têm conhecimento, não sabe como fazer isso, e o moleque ele chega lá, moleque não, um cara topzera, ele chega nesses pequenos produtores, coloca esses produtores na plataforma deles e eles conseguem vender no digital, né? Se você não tá no digital hoje, seu negócio pode estar falido praticamente, entendeu? Então é legal isso que o Lucas faz. Indo para um outro ponto, né, que eu quero falar também, antes de ir para outro ponto, né? Tô vendo que a galera tá aqui. Queria saber, tem alguém com alguma dúvida, alguma pergunta aí? Falei pra caramba, falei uma hora, né? Corrida aqui. Se tiver pergunta, pode fazer, que eu tô aqui. Calma aí. Vamos ver, alguém com uma pergunta? Tá muito bacana, né? Pode seguir. Demorou, bora lá. É, bora lá então. Seguinte, vamos deixar mais claro aqui essa parte aí do tema, né? E como criar negócio sem capital. Seguinte, primeiro ponto aí, que se eu fosse criar, vamos lá, vamos criar um negócio juntos aqui. Se eu fosse criar um negócio hoje, primeiro ponto que eu faria, decidir, é produto, é serviço, quer vender algum produto, quer vender algum serviço, beleza. Criava um plano de negócio, tem uma ferramenta chamada Canva, que é muito suave, muito tranquila para você criar o seu produto, tá bom? Criar o seu serviço. E aí, a primeira coisa, depois de entender essas duas, entender essa ferramenta, construir ali, nessa construção eu adicionaria a questão da mentalidade, né? Qual é a mentalidade que eu colocaria aí? Como eu falei, mentalidade de grana, né? Como conseguir criar um negócio sem grana? É super possível. Aqui, ó, conhecimento, internet, computador ou celular, né? É isso que você precisa. Talvez eu tô sendo muito ali utópico, né? Não sei, sendo muito talvez na minha realidade, na minha bolha, mas eu tô falando dessa realidade de um jovem que eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro ainda, né? Tô ainda no meu progresso pessoal, financeiro, né? Então tem muita coisa para construir ainda, com base para ter grana de verdade na minha conta. Não tenho grana, então, porque tem que construir as outras coisas, tem que buscar minha ascensão, né? Mas falando da minha perspectiva de um jovem sem grana no bolso, né? Eu não consigo financiar um negócio durante um ano, um mês, para que ele possa me gerar lucro. No primeiro mês ele já tem que me dar dinheiro, entendeu? Primeiro, sim, me dá dinheiro, pode ser não muito, né? Mas tem que me dar um resultado que eu falo, ó, tá valendo a pena, entendeu? Que nem o Lucas lá da Cultivando. Se o cara não colocar, é, se o cara colocou lá na plataforma os produtores e não tiver ninguém comprando na plataforma, né, tem alguma coisa estranha, tem que o cliente comprar,
né? Então, eu criaria lá um Canva, mentalidade de, de não precisar da grana, tem que estar ativa. Senão, mesmo com grana, você gasta a sua grana sem precisar, né? E aí eu adicionaria o quê? O meu problema que eu tentaria resolver, porque um negócio é você tentar resolver um problema, né? Muitas pessoas pensam que um negócio é um sonho, né? Mas na verdade é um sonho de resolver um problema. Tem que acrescentar isso, um sonho de resolver um problema. Então, se o cara lá da padaria colocou uma padariazinha ali na esquina, é porque ele está resolvendo o problema da quebrada dele, entendeu? Ou desejo, ou aspirações, ou não sei. Porque pode ter uma padaria chiquérrima ali na coisa, porque às vezes as pessoas querem comprar algo mais com uma qualidade muito mais elevada, né? Então, eu veria qual era o problema, se esse problema realmente é válido. Em poucas palavras, criando esse plano de negócio e se ele se é um negócio de impacto social e tem a mentalidade de, de que eu preciso criar um negócio sem grana, eu atrairia pessoas para o meu negócio ou para o meu negócio de impacto social, para minha causa, né? Então, eu atrairia pessoas, as pessoas com habilidades, primeiro, pessoas com, com habilidades que eu falo, assim, de fato, a habilidade é importante, mas o caráter mais ainda. Pessoas que realmente você possa confiar, né? Pessoas que, ó, você lá apresenta lá o plano para elas, ó, 1 mais 1 é 2, né? 5 mais 5 vendendo para 5 clientes, nós vamos ter tanto assim. Mostra lá o ciclo, sendo sincero para a pessoa e atrai essa pessoa, né? Se for de confiança e com habilidade, é top, é bom, entendeu? É, é o match perfeito, ali o casamento perfeito. Se tem habilidade, tem confiança, chama para dentro, entendeu? E aí, se tem essas pessoas dentro desse parâmetro que eu falei, né? E eu falo a real, né? Faz o teste. Faz o teste. Teste para mim é venda. Você pode ter, tem outros modelos de teste, você mandar a pesquisa, você ver se é realmente aquilo, por exemplo, numa região, né? Você pode. Se eu vou lá, eu quero, meu sonho é ter uma farmácia popular, né? E aí, nesse sonho de ter uma farmácia popular, eu posso primeiro consultar os clientes, os possíveis clientes, né, fazendo uma pesquisa. Aí, lá, 100 pessoas respondem minha pesquisa. Se elas, o que elas querem? Elas preferem lá uma padaria, uma farmácia, um campo de futebol ou algo assim, eu não sei, uma outra ideia de negócio. Então, tem lá. Aí as pessoas começam a votar na farmácia. Você sabe que é a farmácia que você tem que criar. Então, poxa, você pode fazer esse teste também, né? Estou dando um outro exemplo, mas, por exemplo, no meu, né, se as pessoas querem, por exemplo, na Fourway, né, quando eu comecei a pensar sobre ter aulas dentro de shoppings de forma imersiva, eu falei, não, cheguei lá, por um acaso, um dos meus primeiros clientes foi um parente de um dos fundadores do Empreende Aí, acho que um primo do Luiz, sensacional, primeiro cliente, nem era no shopping ainda as aulas, era de 2 aulas por mês, de 15 em 15 dias, ele pagava R$ 50, e ele tinha um acompanhamento diário, né, fazia 2 aulas por mês e acompanhamento diário, né, e uma aula com um americano. Então, ó que loucura, né, já vendi a ideia, deu certo, mas eu vi, quando você vende a ideia, você começa a ter uma coisa que
produção daquilo, você tem que tocar a produção, né? Vamos dizer que você tem que fazer a roda girar, né? Tem que. E aí você começa a entender quais são os problemas do seu próprio negócio, o que vai dar no final. Então, sendo um curto e simples, você tem lá o negócio. Eu tinha lá o primo do Luiz, que é o fundador do Empreende Aí. Eu entendia que, poxa, o rapaz não está aprendendo tão bem com 2 aulas por mês, entendeu? E o acompanhamento diário. Não está rolando muito bem. E aí eu mudei. Aula semanal, né? Eu vendi ainda nesse modelo 2 aulas a cada 15 dias, vendi bastante, né? Porque vendedor é vendedor, né? Mas eu entendia como gestor do negócio, não só como vendedor, a importância de ter algo de qualidade, algo que eu entregasse e falasse que de fato aquilo era para era o cliente real, não estava enganando ninguém. Mas eu entendia na primícia ali que eu tinha, nos primeiros momentos que eu tinha com o negócio, eu entendi já que não ia dar muito certo, continuei vendendo, né? E é, vi como que era na produção. É que nem você vê lá, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um negócio físico, né, de camiseta, né, um produto, na verdade, um produto. Né, eu vi lá que o fornecedor que eu achei que ia fazer as camisetas quando alguém comprasse, não ia dar certo. E é bom, você tem que errar. Você tem que errar. Você tem que errar porque o erro é importante. Dar errado é importante. Você tem que errar e agir. Por assim, eu sou quebrada, né? Então, eu tenho que errar e acertar muito rápido, né? Então, você precisa também ter isso, né? Você precisa errar, não precisa estar perfeito. Você vai sentir isso com o cliente. O cliente vai falar isso, o cliente vai jogar na sua cara, né? E às vezes vai falar mal, né? É claro, quanto mais você conseguir minimizar isso durante o seu processo, melhor. Melhor. Quanto mais você conseguir minimizar antes do cliente comprar, melhor. Mas se não conseguir também, faz realmente durante o processo. Pede desculpa para o cliente, melhora, dá mais qualidade ou devolve o dinheiro para o cliente, né? É melhor do que fazer errada, né? Enfim, dependendo das condições, né? Saber o que você está vendendo para o cliente também. Enfim, nesse processo de produzir, né? Tudo, como eu falei, é questão de mentalidade, né? Mentalidade que eu falo, não é só ter a mente, né? Eu não quero ter, eu tenho que ter, eu não vou usar meu dinheiro para construir um negócio. Mentalidade é você ter o problema e resolver o problema. E pensar como não utilizar dinheiro próprio, em especial, porque assim, quando eu falo de não usar o dinheiro próprio, porque eu tenho a consciência de que se eu tenho um salário, eu tô trabalhando e tô tendo um negócio, né? Se eu tenho um salário, eu às vezes não posso tirar daquele salário. O do seguro-desemprego, eu não posso tirar daquele seguro-desemprego que eu fui mandado embora, né? Então, essa é a minha mentalidade. Quando eu falo de mentalidade, é não utilizar sua grana, que é importante. Se você consegue investir um pouco, né, é legal. Mas eu falo para você, quando você pensar assim, eu preciso gastar para fazer um site, por exemplo, a mais um code, né? Preciso de um site. Poxa, como que eu faço um site? Como eu faço um site girar, né? Para que eu possa fazer um site girar, eu preciso fazer pagar alguém para fazer ele para mim, né? Então, o que que eu fiz? Eu pedi para um mentor, né? Eu ia pagar mesmo. Eu tenho uma escola de tecnologia, ia pagar alguém para fazer o meu site. Eu pedi para o meu mentor
pro mentor não, pro mentor que se voluntariou para dar aula para um jovem. Peguei lá um mentor bom, que é de site. Lá, você não tem como fazer o site? Meu negócio é, como eu falei, negócio de impacto, né? Você tem as vantagens. Eu pedi pro mentor, e o mentor fez, entendeu? O mentor fez. E foi legal esse lado do mentor ter feito. Porque eu consegui é, ter um site sem custo nenhum, entendeu? Então, essa é a parte interessante também do negócio de impacto, mas sendo, sendo sincero, mesmo se você não tiver um negócio de impacto, você tem que ter essa mentalidade, entendeu? Fazer que como fazer que eu tenha um negócio, né, sem como fazer uma ação sem precisar de grana, entendeu? Isso é super importante. Indo para um outro lado de, de negócio ainda, né? Do negócio, estamos criando um negócio junto aqui. Quando você chega nesse ponto que você está produzindo, você já está entregando produto, já está entregando um serviço pro cliente, você vai começar a ter mais custos, você vai querer investir, né? Você vai querer investir. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Eu falo que eu já perdi muita grana, mesmo não tendo, eu já perdi. Perdi muita grana querendo fazer coisas que eu poderia ter feito sem grana, entendeu? Né? Por exemplo, dar um exemplo aqui. O meu processo de treinar uma pessoa para vendas, ela era presencial, né? E hoje eu já penso, eu não preciso treinar, nem fazer entrevista dessa pessoa presencialmente, né? Eu posso fazer a entrevista dela presencial, mas depois todo o treinamento ser online. E eu não vou ter custo de transporte para essa pessoa vir. E, enfim, já ajuda, entendeu? Então, olha que legal. E essa pessoa, ela hoje, ela pode fazer as vendas de forma online. Não precisa fazer. Eu posso ter algumas ações presenciais? Posso. Mas o bacana é fazer isso online, né? Trazer a pessoa para o online. Tentar fazer vendas online. Se você não. Se você tem um produto que tem que ir para a rua mesmo, né, e vender, beleza, você pode ir. Mas tem que dar uma atenção para esse online. Tem que dar uma atenção para fazer pessoas venderem para você pelo online também, né? Enfim, um outro ponto que eu quero discutir aqui sobre já estou terminando também, a galera que está acompanhando aí, mas se eu fosse falar, se eu fosse dar uma dica de como não gastar o seu dinheiro, porque, como eu falei, não é que gastar o seu dinheiro, estou falando que nem aquilo que eu disse. Você não precisar utilizar a sua grana, que é para o seu sustento, para criar um negócio, porque aquela questão de criar um negócio é grana, muitas vezes nossa mentalidade, porque para criar um negócio eu preciso ter grana, eu digo para você que não, né, hoje não precisa. Hoje você tem várias ferramentas, né, que te ajudam, plataformas. Hoje a PT4Way, principalmente aí por causa da pandemia, começou a olhar para essas plataformas. Começou a olhar para Hotmart, Reduz, que são plataformas de vendas de cursos online, né, de serviços ou até de produtos, né, tem plataformas também. Então, se você pensar dessa forma, você consegue sim não gastar do dinheiro que vem do seu sustento,
Até quando você tem dinheiro, você começar a pensar como você consegue é, não gastar esse dinheiro, porque na real, dinheiro é um recurso, pelo menos para mim, é finito, né? Que acaba. Então, quanto menos você gastar, você está economizando. E você pode investir em você próprio ou em outra coisa que é essencial para o seu negócio. Então, se comprar alguma coisa essencial para o seu negócio, se tem um computador, vai fazer você vender um investimento, né? Você fazer investimento, não despesas, né? Se fazer um investimento realmente vai fazer você ganhar mais dinheiro, né? Se contratar uma pessoa, se contratar uma plataforma, por exemplo, contratei uma plataforma de automação para o meu Instagram da PLT4Way. Poxa, os caras foi um teste. Pagando umas R$ 70, consegui já atrair vários leads, vários seguidores e um investimento. Me trouxe retorno, entendeu? Então, assim, é importante você ter essa noção de que tem outras ferramentas e plataformas hoje que facilitam a sua vida em relação a você empreender, né? A PLT Foray está inscrita em pelo menos umas 5 plataformas que vem, eles ganham uma porcentagem, é óbvio, né? Para eles é ótimo, né? Porque eles não têm essa responsabilidade do serviço, né? Mas para nós também ajuda muito. Desculpa pelo sono aí, correria. Então, galera, para finalizar essa parte aí, para finalizar esse bate-papo aqui de como criar negócio sem precisar de grana ou ter um tal de giro pequeno, o que eu falo para vocês, e eu vou repetir até o fim dessa nosso papo, crie produtos e serviços, mas com uma mentalidade de utilizar aquilo que você tem, as redes que você tem à sua volta. Às vezes você tem muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. E aí você, às vezes, deixa um sonho, algo que você quer fazer, algo que você precisa fazer para sair de uma situação, ou para ganhar mais, ou para fazer algo grande pela sociedade, porque você acha que você não tem dinheiro. Eu posso dizer que até o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né, ele foi ligeiro com isso. Ele não tinha dinheiro. O cara não tinha dinheiro. E ele foi atrás. Ele foi atrás de quem tinha. Foi um brasileiro até, né? Um cara lá que tomou o golpe dele. E foi atrás, né? Foi atrás do brasileiro lá que tinha grana e conseguiu, né, fazer lá o Facebook, né? Estourar. Então, tenha essa noção, né? Tenha essa mentalidade que vocês vão conseguir fazer muitos negócios girarem, fazerem muitas coisas girarem e, enfim, é isso. Beleza? Abrir novamente para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? E aí se tiver, eu já finalizo aí o nosso papo. Ninguém? Show de bola, então. Galera, um abraço, uma boa noite para vocês. Amanhã eu vou estar com esse papo novamente aqui para a galera que não teve a oportunidade de participar desse papo hoje. Então, se bora, que amanhã tem mais. Abraço, tchau, tchau.